Olá, gente, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula e nessa aula eu vou finalizar os tópicos de manometria. Bom, vou retomar aqui só com vocês, já vimos na outra aula, introduzindo esse tópico de manometria, o exemplo do tubo aberto em U, também conhecido como vasos comunicantes. Então, nós vimos que para poder calcular aqui ou a massa específica de um fluido, baseados aí nos princípios de pressão, nós aplicávamos o teorema de Stevin, onde nós tínhamos a pressão no ponto A, aqui nesse fluido, igual a do ponto B, e aplicando esse teorema nós conseguíamos calcular então esses dados, tá? Só retomando então a aula anterior. Agora a gente vai ver um outro tipo de manômetro que recebe o nome de manômetro de tubo aberto ou manômetro com tubo em U. Esse manômetro ele consiste num tubo em formato de U conectado a um reservatório onde se deseja medir a pressão. Então, nós temos aqui a parte do reservatório, onde nós queremos determinar a pressão desse fluido, e a parte aqui do tubo, em formato de U, é uma parte que recebe o nome de tubo aberto, porque essa parte fica aberta à atmosfera. Bom, lembrando que todo manômetro mede sempre a pressão manométrica, que é a pressão desprezada da pressão atmosférica, então essa informação é importante. E dentro desse manômetro a gente tem o que a gente chama de fluido manométrico, geralmente se utiliza o mercúrio. É essa parte aqui, tá? Então esse fluido manométrico vai ajudar a gente a conseguir calcular a pressão no interior aqui desse tubo, que é a pressão de um outro fluido. Então vamos lá, Bom, sempre para esses cálculos de manometria, nós usamos o teorema de Stevin e nós tomamos sempre dois pontos alinhados para a gente poder aplicar a pressão no ponto A igual à pressão no ponto B. Então, vamos lá, Para a gente calcular, então, aqui inicialmente a pressão nesse ponto A, então todo esse lado refere-se a isso, né? Nós temos, então, a pressão de um ponto mais acima, que é justamente a pressão desse fluido que a gente quer calcular, mais toda a parcela, correspondente a esse fluido que está aqui em azul, e aí essa parte sempre a gente multiplica a massa específica, no caso ρ1, que é a massa específica desse fluido, a gravidade e a altura da coluna correspondente a essa altura H1 que sai aqui desse ponto A e vai até aqui essa pressão desse ponto desse fluido, tá? Então essa é a altura H1 correspondente a essa parte aqui do fluido. Do outro lado, que é a pressão no ponto B, nós temos então, para calcular essa pressão, a pressão em um ponto mais acima, que seria a pressão atmosférica. E nesse caso, nós desprezamos esse valor porque se trata de um manômetro, então aqui é só para colocar, mas a gente vai considerar esse valor igual a zero, né? E mais toda a parte também dessa coluna aqui de fluido, no caso agora é o mercúrio, né? E aí nós temos então que considerar essa massa específica, a gravidade e essa altura 2, que é essa altura que sai do ponto B e vai até o final aqui dessa coluna. Então vamos lá, Aqui, como eu disse para vocês, eu cancelei a pressão atmosférica porque o manômetro não mede esse valor. Então, a gente considera esse valor igual a zero. E aí, se a gente quiser calcular, então, essa pressão do fluido, eu jogo esse termo para o outro lado, ele passa aqui subtraindo, então a gente faz a subtração desses dois termos, tá? Então, essa seria a forma teórica para a gente poder calcular essa pressão desse fluido usando esse manômetro de tubo aberto. Agora eu vou apresentar para vocês um exercício para vocês verem como que seria esse cálculo, tá? Um exercício bem completinho para vocês, Então, nesse exercício, tá dizendo aqui, determine a pressão absoluta da água, a água é essa que está aqui dentro do reservatório, que se encontra dentro do reservatório, sabendo que a pressão atmosférica local é igual a 1 atm. Foram dados os valores do peso específico da água em unidades do sistema técnico, então 1000 kg/força por metros cúbicos. O peso específico do fluido manométrico, que é o mercúrio, que está nessa outra parte do tubo,
13.600 kg-força por metros cúbicos. E foi dado aqui, para vocês considerarem essa 1 atmosfera em unidades do sistema técnico. Então, essa conversão é importante, já que a gente vai trabalhar aqui com o sistema técnico. E essa unidade de pressão vale aproximadamente 10.330 kg-força por metros quadrados. Vamos lá. Bom, se a gente quer calcular a pressão da água, prestem atenção que aqui está dizendo absoluta e o manômetro não dá a pressão absoluta, ele dá a pressão manométrica. Mas a gente vai fazer primeiro toda essa etapa para ter essa pressão que o manômetro mediu, para depois, no final, calcular a pressão absoluta, tá? Então, se a gente quer calcular, então, novamente essa pressão, a gente vai aplicar o teorema de Stevin, considerando, então, aqui, ó, dois pontos conhecidos e alinhados, que são esses pontos A e B. Podemos dizer que a pressão nesses dois pontos são iguais e, a partir daqui, nós trabalhamos tudo desse lado em relação ao ponto A e do outro lado tudo em relação ao ponto B. Muito bem. Pressão no ponto A. Olha como a gente escreve, ó. A pressão no ponto A é justamente a pressão dessa água que está aqui dentro. Eu geralmente coloco esse pontinho para ficar fácil de identificar. Então, temos essa pressão da água que vamos determinar e todos esses valores são conhecidos, ó. Então, aqui nós temos que multiplicar pela parcela da coluna de água que temos acima desse ponto. Aqui, no lugar de ρ vezes G, nós sabemos que podemos utilizar o valor do peso específico. Então, é ele que a gente vai trabalhar, uma vez que foi dado esse valor no enunciado. Então, temos aqui desse lado o peso específico da água vezes a altura de água acima desse ponto, tá? É essa altura aqui, ó, desse pedacinho. Do outro lado, pressão no ponto B, pressão atmosférica, que é a pressão que está no ponto mais acima, que já sabemos que a gente vai desprezar aqui inicialmente, e depois a parte dessa altura dessa coluna, que é o peso específico do mercúrio e a altura do mercúrio, é essa altura aqui, ó, que vai desde o ponto B até a parte da superfície livre. E vamos olhar aqui, ó, que foram dados uns valores, mas não foram dados esses valores de forma direta. Nem o H do mercúrio, nem o H da água. Mas foram dados outros valores e é com eles que a gente vai conseguir calcular essas alturas que a gente quer. Então, para a altura da água, que é esse pedacinho, ó, olha como a gente pode fazer. Esse pedacinho em azul é o que a gente quer. E eu escrevi aqui, ó, a altura da água é o valor de 10 centímetros, que é esse pedaço maior, menos o 7,5, tá? Então, essa alturinha aqui que a gente quer vale 2,5 centímetros. Mas, sistema técnico, ó, trabalha em metros, então eu fiz a conversão de centímetros para metros, então fica 0,025 metros. Achamos essa altura. Com a mesma ideia, nós vamos encontrar agora essa altura aqui da coluna de mercúrio, que a gente quer determinar, que é o HG. Então, eu usei aqui esse pedacinho para vocês entenderem, ó. E para calcular esse pedacinho, nós podemos subtrair esse lado maior de 15, menos o pedacinho que está embaixo, que vale 7,5. Então, nós temos um total de 7,5 centímetros para essa altura, que convertido para metros é 0,075 metros. Pronto, agora a gente vai só substituir aqui na nossa equação manométrica. Então, ó, pressão da água é o que a gente quer calcular, é a nossa incógnita. O valor do peso específico da água, 1.000 vezes essa altura da coluna de água que nós calculamos aqui, 0,025. Anulamos a pressão atmosférica, porque manômetro não mede pressão atmosférica, e multiplicando aqui pelo peso específico do mercúrio e a altura dessa coluninha aqui, de 0,075 metros. Agora é só fazer os cálculos, tá? Antes de efetuar os cálculos, eu joguei esse termo para o outro lado, porque ele vai ficar negativo, e agora a gente tem que fazer essas contas, multiplicações feitas antes, depois a gente subtrai, ó, 13.600 vezes 0,075 vai dar 1.020, menos 1.000 vezes 0,025 vai dar 25, né? É só andar aqui, ó, com 3 casinhas após a vírgula, e a vírgula vai parar aqui no 25. Então, é só agora efetuar esses cálculos para ter a pressão da água medida através desse manômetro.
e o valor encontrado é de 995 e a unidade do sistema técnico, quilograma-força por metros quadrados, tá? Se ele tivesse pedido a pressão manométrica, o exercício finalizaria aqui. Mas como ele quer a pressão absoluta, lembrem-se que para calcular a pressão absoluta, nós temos que somar a pressão manométrica, que é justamente essa pressão que o manômetro mediu, mais o valor da pressão atmosférica. Por isso foi dado aqui no enunciado essa conversão, porque agora é que a gente vai utilizar esse valor. Então, substituindo, pressão manométrica calculada aqui anteriormente de 995, mais o valor da pressão atmosférica em unidades do sistema técnico de 10.330 e para fechar, fazemos essa soma e temos o que o exercício pediu, que é a pressão absoluta, de valor 11.325 em unidades do sistema técnico, tá? Esse é um exercício completinho com esse manômetro de tubo aberto. Continuando agora nesse tópico de manometria, eu vou passar para vocês o último manômetro que a gente vai estudar, que recebe o nome de manômetro diferencial. Esse nome diferencial refere-se ao fato dele medir uma diferença de pressão. Então, vemos aqui que esse manômetro, nós temos agora dois ramos fechados. Esse reservatório aqui que tem esse fluido A está fechado, né, com a parte do tubo, onde a gente tem aqui dentro o fluido manométrico, e a outra parte do reservatório também fechado com outro fluido aqui, B. Para a gente poder medir, então, essa pressão, gente, a gente faz a diferença de pressão. Seria a diferença de pressão no ponto A com a pressão no ponto B. E eu vou deixar isso daqui como uma pesquisa para vocês entenderem como seria esse cálculo de pressão, tá? Eu vou colocar lá no mural da sala de aula de vocês como que eu quero que vocês façam essa pesquisa para a gente poder encerrar esse tópico de manometria e depois também eu vou colocar uma lista de exercícios, incluindo exercícios dos tipos anteriores que eu dei os exemplos, tá bom? E era isso na aula de hoje, foi uma aula curtinha porque eu sei que vocês vão então começar a fazer essa pesquisa. Usem esse tempo para isso, tá? E também para iniciar essa lista de exercícios valendo nota. Então, é isso, gente. Até mais!